Estamos de volta com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando aqui o Sidney Furtado, da Defesa Civil. E você que está nos acompanhando pode participar utilizando o WhatsApp 999183131 e fazer a sua pergunta aqui. Eu disse há pouco que a reprise do programa é às 9, não, hein? Estamos retificando, às 8h45, tá? Às 8h45. Só mesmo às segundas-feiras que a reprise é às 9. Mas, o Sidney, nós temos situações de calamidade pública e temos situações de emergência, é isso? De risco, como é que é? São situação de emergência e estado de calamidade pública. Qual que é a diferença? Então, é isso que é importante. A atuação específica da Defesa Civil, ela monitora em que momento uma situação adversa, uma emergência, passou a ser uma situação de emergência, que é mais grave, e pode gerar até uma calamidade pública. Então, o que seria? Você tem uma determinada região de uma cidade, aqui em Campinas, ela foi gravemente afetada, nós temos pessoas desabrigadas, feridos, mortos, nós temos uma situação muito crítica numa determinada região, mas ela não atingiu a cidade como um todo, ela atingiu só uma região. Então nós chamamos aquilo de uma situação de emergência naquela área. Situação de emergência. Exatamente. Calamidade é quando... É quando o município inteiro, ele praticamente, ele não vai conseguir restabelecer a normalidade sozinho, ele vai precisar do governo estadual, do governo federal, enfim, de todos os auxílios externos. Claro que o desastre é muito mais amplo. É muito mais amplo e o prefeito admite o seguinte: eu não consigo mais administrar a cidade no porte que está. Então ele faz um decreto que nós chamamos de calamidade pública. E a partir desse momento o governo estadual ele homologa e o governo federal vem e reconhece aquela situação. Não é uma simples declaração, um decreto do prefeito, tem que ter um reconhecimento. Isso, e é aí que entra o papel da Defesa Civil, que exatamente ela vai embasar tudo isso. Ela vai embasar juridicamente todos os aspectos formais, legais, para que esse documento tenha validade no governo estadual e federal. O que aconteceu? Foi no mês de junho, né? Que tivemos dia 5 de junho. Foi uma calamidade pública ou não? Não, ela foi uma situação adversa muito grave. E acredite se quiser, nós não conseguimos caracterizá-la como uma situação de emergência. Não conseguimos. Por que razão? Por várias razões. A legislação ela é muito rigorosa no que tange as questões focadas Nós estamos aí com algumas imagens, aliás, do Bassan, Carlos Bassan, grande fotógrafo, meu amigo, jornalista fantástico. Vamos colocando algumas imagens. Olha que foi uma destruição enorme. Mas ainda assim, nem... Não conseguia. Pelo porte da cidade... Então, é uma discussão, inclusive, que os prefeitos da região metropolitana fizeram uma moção para ser entregue ao governo federal para que se mude a legislação de situação de emergência, estado de calamidade pública. Então, por exemplo, o índice de danos, ele teria que ser mais ou menos em torno de 110 milhões, para você ter uma ideia. É uma coisa absurda que eles atrelaram. Para se ter a condição de situação de emergência. De decretar uma situação de emergência. Então, calamidade pública A calamidade pública é o caos total, quer dizer, então seria o caos total. Então, uma cidade do porte de Campinas, que tem uma estrutura, tem uma renda per capita muito boa, o entendimento da legislação é que teria que ser acima de 110 milhões. Quer dizer, é uma coisa muito absurda que nós estamos em Brasília, inclusive, discutindo. Então, para a gente entender, Sidney, na santa ignorância do apresentador, e também, por vezes, os nossos queridos telespectadores querem também entender, 110 milhões seria o quê? O dinheiro necessário para se reparar todos os danos? Para se reparar e que você precisa catalogar, você precisa comprovar que efetivamente chegou nesse valor. E como você tem muita coisa que atendeu, foram áreas privadas, eram moradias, é o telhado de uma moradia, quer dizer, a área pública, essencialmente, não foram muitas repartições públicas que foram afetadas. Uma cidade de menor porte, ela consegue fazer isso com muito mais facilidade do que São Paulo, por exemplo, é uma situação extremamente complicada. As cidades de maior porte, elas sofrem com essa restrição legal. E vale o mesmo valor para qualquer cidade? Vale sempre uma questão per capita, 2,5 mais ou menos, quer dizer, de danos tem que ser... por habitante da cidade. Pela renda per capita que o município tem. Então é uma coisa muito complicada, um assunto muito complexo, por isso que a Defesa Civil tem que estar sempre acompanhando, monitorando, apontando, para que tenha mais celeridade numa situação como essa. E a questão emocional...
porque nós tivemos vítimas fatais. Esse aspecto não se leva em conta? Do ponto de vista prático, não, é papel, é documento, é número exato, é uma coisa assim, são valores, são coisas que nós estamos tentando mudar, é muito difícil. Os prefeitos da região metropolitana agora, recentemente com o prefeito Jonas Donizete, fizeram uma reunião para levar uma moção ao governo federal para que haja uma alteração. Como eu disse inicialmente, tratar de defesa civil é privativo ao governo federal, você tem que seguir as diretrizes da União, então você fica realmente bastante engessado. Mas isso que você está colocando é uma questão fundamental. Outra coisa, nos planejamentos, hoje você não pode tratar, por exemplo, os animais, eles fazem parte da família. Quer dizer, para você muitas vezes remover uma família de uma determinada área de risco, você também tem que pensar no aspecto de trazer o animal. Sim. Mas essas questões não são levadas em consideração. Mas realmente, então é necessário que se faça alguma alteração. Porque, gente, é o seguinte, lei, a gente sabe que a lei, ela existe, ela precisa ser cumprida. No entanto, a lei reflete quase sempre uma realidade do momento. Sim. E as coisas evoluem. E as leis precisam ter aí os seus adendos para que, ou de repente as suas reformulações para que ela possa se adequar. Hoje, por exemplo, com o mundo pet que a gente vive, tem famílias que não têm filho, mas tem um cachorro. Sem dúvida. Hoje isso é uma realidade. Nós tivemos uma experiência, principalmente de Santa Catarina, em 2008, que foi a questão daquela grande desastre. Pessoas que se recusavam a ser socorridas se não levasse os animais. Verdade. Não vou. Socorro de helicóptero, inclusive. E como não pode ser transportada na aeronave, então havia toda uma situação. Então tudo isso vai fazendo com que você reveja o planejamento. É algo fundamental. Eu estou citando esse caso, como estou citando também a questão do protocolo do idoso, da criança, do adolescente, do deficiente. Ele também tem proteção especial para situações de desastre. E que é fundamental que as prefeituras conheçam isso também, porque isso faz parte do dia a dia. Ô Sidney, eu ouvi, agora já nem sei se eu ouvi ou se eu li, porque eu leio tanto e ouço tanto também, mas de qualquer forma, algo chegou ao meu conhecimento de que há agora um trabalho no sentido de se prever algumas hecatombes aí da natureza, alguns fenômenos da natureza com uma certa antecedência, tipo alguns dias. Isso já está em pleno andamento? Como é que é? Depende. Isso a gente ouve muita coisa. Mas na realidade não é bem assim. Pra você ter uma ideia, existe uma estrutura de meteorologia, 4 institutos aí trabalhando 24 horas, monitorando, com radar. Nós temos 27 radares hoje meteorológicos no Brasil. Só atendendo aqui o estado de São Paulo, são 3 radares diretamente. E mesmo assim você é surpreendido, por mais que você queira. Esse fato do dia 5, efetivamente, a formação foi em cima da cidade de Campinas. Foi muito rápida. Então, por mais que você tenha uma perspectiva de que alguma coisa pode acontecer, você não tem a intensidade do que isso pode acontecer. Então, a emissão de um alerta, por exemplo, alerta do quê? Alguns falam assim, poderia ter sido emitido um alerta. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, uma média de tornados é quase em torno de 1000 ocorrências de tornado nos Estados Unidos. E tem caçadores de tornados que percorrem 400 quilômetros para tentar localizá-lo. Então a gente ouve muita coisa, muita conversa fiada que a gente fala, muita conversa, muita balela. Efetivamente, o Brasil tem um potencial muito bom de previsão, mas como a gente já fala, previsão. Nós vivemos num país tropical, as adversidades acontecem a qualquer momento, uma formação de um temporal é muito rápido, é em torno de 15 minutos, 20 minutos. Uma coisa interessante sobre isso aí que você falou, eu vou falar daqui a pouquinho sobre essa mudança repentina do tempo. Aliás, aproveitando aqui só para descontrair, muitos acham que a televisão deveria criar um quadro chamado Pós-Visão do Tempo. Porque a previsão é complicado, a pós-visão é fácil. Ontem choveu, fica muito mais fácil, né? Gente, vamos conversar um pouquinho mais aqui? Estamos falando com o Cid, interessante, hein? Muita coisa que a gente não sabia, muita coisa que a gente está sabendo aqui sobre a defesa civil. Vamos saber mais ainda. Mas agora eu vou falar para vocês aqui do ômega 3, cálcio forte. Meus amigos, vou falar agora de 2 produtos incríveis, o ômega 3 concentrado e o cálcio forte 4 em 1. O ômega 3
todo mundo conhece, é um produto já extremamente conhecido, recomendado por médicos de todo mundo. Porque o ômega 3 faz bem para o coração, auxilia no combate à depressão, evita diabetes, o colesterol. Aquele colesterol alto que você vai ao médico, o médico fala assim, precisa baixar, pois é. O ômega 3 ajuda muito, regula a pressão arterial e muito mais. E você pode confiar no ômega 3 concentrado da Saúde Garantida, porque ele tem alta concentração de EPA e DHA. Além de ser um poderoso anti-inflamatório, um anti-inflamatório natural, que vem melhorando a qualidade de vida de milhares de pessoas. Não perca tempo, gente. Vamos lá, ligue agora no 0800 941 0090 e adquira já o seu ômega 3, o ômega 3 concentrado, ou compre pelo site saudegarantida.com.br. Junto com ele, a Saúde Garantida trouxe para você o Cálcio Force 4 em 1. Ele é diferente, sabe por quê? Porque além de cálcio, ele é enriquecido com magnésio, zinco e ainda a vitamina D, que é essencial para a absorção do cálcio. E o que muita gente não sabe é que dor na coluna, irritabilidade, nervosismo, cólicas menstruais, unhas fracas, artrite, dentre outras coisas, são sintomas da falta do cálcio no organismo. Vamos acabar com tudo isso? Vamos? Vamos lá. Compre agora o seu ômega 3 concentrado e o seu Cálcio Forte ligando 0800 941 0090 ou pelo site saudegarantida.com.br. Se você ligar agora, o frete é grátis para todo o Brasil. Frete grátis, isso mesmo, para todo o Brasil. Ligue 0800 941 0090. Enquanto eu vou tomar aqui o meu ômega 3 e o Cálcio Force, nós vamos para o intervalo. Na sequência, a gente volta aqui falando mais de defesa civil. Aguarde um instante só.